também pertence a Deus. Então a palavra que o Rodrigo vai estar trazendo, nosso evangelista Rodrigo vai trazer, é para você e para o meu coração. E às vezes é um alerta, mesmo sendo um dia de festa das mães. Eu sei que Deus quer falar com você e comigo. Fique atento, porque o dia de hoje está nas nossas mãos. O dia de amanhã não está mais. Bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do nosso evangelista Rodrigo. Peço a tua bênção sobre ele, a tua graça, a tua unção, que o Espírito Santo fale, que ele seja simplesmente um vaso usado nas tuas mãos. Que ele diminua, Pai, que você, através do teu Espírito Santo, cresça e que ele possa atingir os corações aqui, os ouvidos atentos. Trabalhe em cada um que está aqui, para que possamos estar ouvindo, Pai, porque eu sei que você tem uma palavra a cada um de nós, um alerta, um direcionamento. Ajuda-nos, ó Pai, nesse dia das mães, seja um dia que alegre o teu coração também. Em nome de Jesus, abençoamos a escola dominical, as crianças que vieram hoje, pedimos a tua bênção, os seus professores também, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir. Bom dia, mães. Bom dia. Que dia especial, né? Que dia gostoso. Como é bom acordar e poder ver que somos frutos de uma mãe. Uma mãe um dia nos pariu. E sabe que ontem eu estava passeando pela cidade, eu vi os shoppings tão cheios, carros assim parados para entrar no estacionamento dos shoppings. Mas eu me lembrei que em 1998 eu perguntei para uma mãe, a minha mãe, o que ela queria ganhar de Dia das Mães. E ela falou: o melhor presente seria você ir no culto comigo. E às vezes o presente mais caro, mais próspero que você pode dar para tua mãe é recebendo Jesus no teu coração. E eu lembro que naquela ocasião Jesus pôde transformar a vida de um jovem que estava totalmente pervertido, desviado, sem valores, e pude, através da oração de uma mãe, ser resgatado. Você, mãe, você tem muito poder dentro do teu lar e dentro da tua casa. E não podia ser diferente. Hoje, o culto é especial para o Dia das Mães, mas será especial para todos nós que estamos aqui, que saímos de uma mãe, e podemos sim refletir e resgatar momentos para que Jesus possa viver no nosso lugar. Eu queria que todos pudessem abrir a palavra de Deus, todos, sem exceção. E se você não tem Bíblia, sente do lado de uma pessoa que tem a Bíblia, para que a gente pudesse ler o que está escrito lá em Mateus, capítulo 14, versículo de 3 a 12. Mateus, capítulo 14, versículo de 3 a 12. Diz assim: pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato
a cabeça de João Batista. E o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Senhor Jesus, não pela palavra de um homem, mas pelo poder sobrenatural do Teu Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, que diminua todo orgulho, toda ganância, tudo aquilo que o ser humano, por sua natureza, é falho, que em nome de Jesus sobrevenha o Teu Espírito Santo de Deus, que o Senhor pregue neste lugar, em nome de Jesus, amém. Queridos, Dia das Mães, o Espírito Santo pediu para eu separar algumas mães bíblicas que não foram bons exemplos, mas também separei algumas que são bons exemplos. Eu lembro que no Dia dos Namorados eu pude pregar num estudo de casais, e eu levei ali alguns casais bíblicos que fazem parte dos exemplos da Bíblia, dos exemplos para a analogia do dia de hoje. E agora, no Dia das Mães, eu acabei fazendo exatamente isso, separando 4 mães que realmente não são bons exemplos. E a primeira delas é Herodias. Herodias, que era casada com Filipe, que era irmão do rei Herodes, depois se divorciou de Filipe, casou com o rei Herodes, e João falou para Herodes: não é lícito que você fique com ela, não é bom que você fique com ela. Herodes pegou uma raiva de João, ficou bravo. E o que aconteceu? No dia do aniversário do rei Herodes, Salomé, filha de Herodias, fez uma dança para o rei, uma festa. E sabe o que aconteceu? O rei gostou da dança e falou: peça-me o que você quiser. E Salomé sabia que Herodias não gostava de João, e pediu justamente o que sua mãe queria, que era a cabeça de João Batista. Olha que presente tétrico, olha que coisa horrível, olha que influência uma mãe pode deixar na vida de um filho. Isso acontece nos dias de hoje. Mães influenciam a vida de filhos de forma equivocada. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia na casa dos meus amigos e eu ficava assustado muitas vezes com o comportamento de algumas famílias, porque eu comparava com a minha. E infelizmente, existem pessoas que influenciam seus filhos para a maldade. A segunda que eu separei foi Jezabel. Jezabel, esposa de Acabe, uma mulher que era uma vilã influente, simplesmente atuou poderosamente na vida do marido, visando o marido se desviar sempre de Deus, perseguia os profetas, e Acabe, por influência da sua esposa, acabou construindo cultos ao deus Baal, altares ao deus Baal, e arruinou a vida daquelas pessoas justamente pela má influência. A mulher, ela tem muito poder sobre a vida do seu marido. E muitas vezes ela pode levar à ruína. Eu lembro que a minha esposa, muitas vezes, quando um carro me fecha no trânsito, e eu fico assim, com aquela raiva,
E eu quero parar do lado do cara para poder falar com ele, falar, abençoado vai pescar, abençoado. Você quase bateu no meu carro. A minha mulher coloca a mão na minha coxa e fala, não faça nada. Não faça nada. Capaz ela até colocar a culpa em mim. Fala, se você fizer alguma coisa, a culpa é tua. Fico com tanta raiva, mas depois a gente pensa assim, sabedoria da mulher. Porque muitas, sabe o que elas fazem? Elas instigam. Isso, vai lá, ele errou, ele está errado. Vai, você é mais forte que ele. Às vezes, sem saber, a gente está sendo Jezabel na vida dos nossos maridos. A mulher tem muita influência. A terceira é a Thalia. A Thalia, sabe quem era? Justamente a filha de Jezabel com Acabe. Ela se deu por um casamento diplomático, mas tinha um príncipe herdeiro, que era o rei Ocasias, que era o filho delas. E quando o rei faleceu, a Thalia simplesmente, num legado totalmente ganancioso, ela matou todos os herdeiros do trono de Judá. E foi a primeira mulher a governar aquele reino satânico. Sua morte foi terrível, comida por cachorros. Mas a Thalia era filha de Jezabel e de Acabe. O que ela aprendeu? O que ela aprendeu no seu lar? Justamente o que os seus pais ensinaram. A mãe tem muita influência na criação dos seus filhos. A quarta é Agar. Agar foi dada a Abraão para gerar um filho. Ela era escrava e, devido à infertilidade de Sara, o que Agar fez? Tentou tomar o lugar de Sara. E isso gerou um conflito enorme, um desgaste enorme. E assim é a vida de muitos que vivem uma experiência extraconjugal. Não pensem vocês que essa pessoa que você está se relacionando não quer tomar o primeiro lugar dentro da tua casa. E mais para frente eu vou te falar, isso só leva à ruína. Nós temos muitas outras mulheres. Temos a Penina, que provocava a Ana. Lembra da Penina? Ela falava, eu tenho, você não tem. Podia ter filhos. Temos a Dalila, esposa de Sansão, mulher de Sansão. Mas temos bons exemplos, e desse nós queremos falar. E bons exemplos são vários. Mas o primeiro deles foi separado aqui. Quem? Sara. Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaac, mulher da fé. Mulher de fé, mulher de perseverança, mulher de oração. Temos Ana, que está lá em 1 Samuel, mãe de Samuel, que através da sua infertilidade chorava amargamente no santuário de Deus, pedindo um filho. E Eucana, que era o esposo, conseguiu dar um filho abençoado chamado Samuel. E quando Samuel chegou numa certa idade, o que aconteceu? Ana literalmente o entregou ao sacerdote Eli.
E quem foi Eli? Eli foi justamente aquele senhor que não conseguiu criar em caminhos bons seus 2 filhos. Mas a oração de Ana foi tão forte, mas tão forte, que Eli se dedicou a ensinar os bons caminhos ao profeta Samuel. Quanto tempo você gasta orando pelos teus filhos? Qual é a tua dedicação? O poder da oração de uma mãe, ela transforma, ela resgata e ela faz com que possamos sentir a essência e a energia do Senhor Jesus em tudo aquilo que a gente pede. O terceiro, Joquebede. Conhecem Joquebede? Joquebede foi mãe de Moisés. Uma mulher hebraica, corajosa, lá da tribo de Levi, conhecida na Bíblia como mãe de Moisés, Arão e Miriam, mas tinha uma fé inabalável e diante de um final trágico das crianças daquele tempo, porque aquele decreto do faraó mandava matar todos os filhos homens. O que Joquebede fez? O que ela fez? Ela conseguiu salvar a vida de Moisés, para que a gente pudesse aqui estar contando boas histórias. Qual é o preço do teu filho? Quanto vale o teu filho? Para Deus, o filho dele teve um preço, um alto preço. Mas e o teu filho quanto vale? Eu tenho certeza que nenhuma mãe aqui vende seu filho. Ah, Rodrigo, eu já vi em novela. Ah, porque eu já vi testemunhos que a mãe sempre foi por necessidade. Nunca porque a mãe quis. Sabe que, para quem já ouviu meu testemunho, e eu contei isso uma vez aqui no aniversário da igreja, não era para eu estar aqui. A recomendação médica foi que minha mãe abortasse quando ela estava com 4 para 5 meses. E ela não deixou, ela não quis. Deus não quis. E a quarta, e especial, é a Maria. Quem foi Maria? Maria, a mãe de Jesus. Deu à luz ao Salvador, mesmo passando o constrangimento de ser virgem, mas estar grávida e namorando um rapaz. Imagine a angústia dessa mãe ao saber de o que ela passaria para poder parir o Salvador. São mulheres exemplares, que além de Maria temos Ruth, temos Esther, temos Maria Madalena, temos tantas outras bíblicas que nos fazem refletir nesse dia tão especial de como é importante nós nos basearmos em experiências bíblicas para saber que Deus é poderoso e a mulher tem uma influência diferenciada na vida do seu lar, da sua casa. Não seja morno com Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Isaías 64, 6, diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Queridos, lá no livro de Hebreus diz: não há um justo sequer. E como
Como vamos nos colocar diante de Deus? Se a palavra de Deus diz que somos trapos de imundície, que não somos justos. E eu lembro que uma pessoa essa semana chegou e falou bem assim: eu não vou na igreja porque eu não quero ser hipócrita. Porque ali no mundo eu faço tudo errado, eu não consigo fazer nada do que é certo, e daí quando eu chego na igreja eu tenho que ficar lá como santinha, com 2 horas, escutando a palavra e achando que está tudo bem. Queridos, hipocrisia é você deixar de vir na igreja e deixar de se alimentar da palavra de Deus. Porque nenhum de nós somos justos. Nenhum de nós somos perfeitos. Hipocrisia é você fazer uma coisa errada, continuar fazendo e justificar seu erro dizendo: eu não consigo fazer diferente. Isso é hipocrisia. Mas muitas vezes nós nos consideramos tão impuros por conta do legalismo, da cobrança, e Deus não está nesse processo. Deus olha para você, olha para mim e fala: filho, eu te amo do jeito que você é. E não espere estar santo, santificado, sem pecados para chegar na igreja. Não espere ficar puros, inocentes para se batizar, para aceitar Jesus. Jesus não está interessado no seu comportamento, nem na sua religião, e muito menos na sua conta bancária. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado na sua disciplina. Porque se você chegar diante dele, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai revelar mudanças de comportamentos. Eu não sou o mesmo que há 20 e poucos anos atrás. Deus me resgatou. E Ele vai fazer isso na tua vida. Então, não seja morno com Deus. E aqui eu vou desviar um pouquinho do caminho de falar das mães, de falar das mulheres, mas vou falar de nós. Porque essa semana eu ouvi uma pregação que diz assim: às vezes você luta uma guerra. Ele dizia assim: luta uma guerra certa, mas com a arma errada. E eu queria entender assim: como que eu posso lutar numa guerra com uma arma errada? E Deus me mostrou assim: Rodrigo, veja uma pulga, veja um piolho. Você tem a guerra com o piolho e com a pulga. E a única arma que você tem é um revólver, que é uma arma boa. Mas nenhuma pulga vai morrer com um tiro de revólver. Nenhum piolho vai morrer com um tiro de revólver. Às vezes você está numa guerra, mas não sabe como usar a arma. Estamos na guerra certa, mas com a arma errada. E o padrão do ser humano é reformar, é justificar, é achar que o diabo é culpado. E Deus não é especialista em reforma. Ele é especialista em restauração. É muito fácil a gente reformar uma coisa, quebrar e fazer outra. Mas restaurar é difícil. A restauração de Deus dói. A restauração de Deus leva tempo. E a restauração de Deus exige disciplina. E muitas vezes, quando a gente se pergunta assim: Deus, restaura a nossa vida, restaura o nosso casamento,
restaura a nossa condição. Deus ouve isso como um pedido, mas dói. Quer passar pelo processo? Dói. Tem que ter renúncia, tem que ter disciplina. Estamos dispostos a passar por isso? Eu lembro que um homem com 110 anos, acho que ele era considerado o homem mais velho do Brasil, ele deu uma entrevista e ele estava muito lúcido. E a repórter perguntou para ele: como nós fazemos para viver 110 anos? Ele olhou numa resposta bem objetiva, ele falou assim: ame a Deus sobre todas as coisas. Foi perguntado para o chat GPT, a inteligência artificial, e foi falado assim: como eu faço para viver 140 anos? Sabe o que ele respondeu? Não é alimentação, não é exercício físico. Falou assim: vive uma vida sem estresse. Queridos, o peso que a gente carrega, muitas vezes a gente está largando em outros lugares que não no altar do Senhor. Quando lá no livro de Gálatas 2:20 diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós confundimos as guerras. Nós muitas vezes vivemos guerras físicas e as confundimos com espirituais. E é muito fácil para nós colocarmos a culpa no diabo em tudo. Às vezes estamos vivendo guerras espirituais e não temos armas, não sabemos usar as armas que nos é destinadas, porque é mais fácil a gente terceirizar a culpa para o diabo. É muito mais fácil colocar a culpa no diabo. Isso é coisa do diabo e pronto. Sabe, queridos, teve um pastor que certa vez foi chamado com urgência para um outro país para atender um jogador de futebol. E ele chegou nesse lugar e apertou a campainha lá e atendeu uma moça, que ele falava assim: é uma moça muito bonita, minha mulher com certeza não ia deixar eu ficar perto dela, porque não era uma moça assim que da sociedade, digamos assim. E lá atrás estava o tal do rapaz que chamou esse pastor, que era jogador, e eles subiram até o segundo andar e o pastor falou: olha, você me mandou me chamar, eu estou aqui. Vamos direto ao ponto? Ele: vamos sim. Fizeram macumba contra mim. É tudo culpa da macumba. Aí o pastor olhou e falou assim: ah, tá, entendi. E você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Ele: sim, aceitei Jesus. Ele falou: então, quando você aceitou Jesus, fique sabendo que não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. A tua mulher está onde? Ah, está no Brasil. E os teus filhos estão aonde? Ah, está no Brasil. Querido, o teu comportamento e a tua conduta que está te levando para a ruína não tem nada a ver com macumba. O que você está fazendo da tua vida está te levando para a falência por conta das tuas atitudes. Cristo vive em você e você sabe disso. E essa mulher lá embaixo, quem é? Ah, essa é uma ficante. Ele falou com todas as letras.
ele falou: não existe lar bem-sucedido com relacionamentos extraconjugais. Não coloque uma terceira pessoa na sua vida se você quiser ter uma família próspera. As nossas atitudes físicas, elas podem sim mexer com o mundo sobrenatural e espiritual, mas a grande maioria das vezes a culpa não é da macumba, a culpa é da tua e da minha atitude. Muitos de nós vivemos uma vida como essas mães mal exemplares. Muitos de nós vivemos uma vida como as mães de bons exemplos, mas nem sempre somos bons exemplos. Estamos numa guerra em que precisamos saber que arma podemos usar. E qual é a arma que devemos usar nessa guerra espiritual? Qual é a arma? Jejum e oração. Disciplina com Deus. Eu vou contar algo aqui que geralmente eu não falo, eu não conto, mas como tem testemunha aqui presente, física, eu vou falar, vou citar nomes, e é para edificar a obra do Senhor. Mas geralmente a gente terceiriza a culpa, e eu fiz isso com muito esmero. Por 24 anos, eu trabalhei num cartório onde eu abria e eu fechava o cartório. E por diversas vezes, quando eu ia abrir aquele lugar, tinha um trabalho de macumba ali na frente do estabelecimento. E eu, confesso, não tinha muita intimidade com esse assunto, não era especialista em lidar com esse mundo espiritual. Também não fiz o que o mundo fala, chuta que é macumba, não fazia isso. Mas eu pegava aquilo, revestido do poder, porque eu cancelava em nome de Jesus e jogava no lixo. E vida que segue. Só que tudo que dava errado no meu dia, naquele dia, sabe o que o inimigo falava? É a macumba. Rodrigo, olha ali, é macumba, fizeram macumba. Tudo que dava errado. E eu lembro que num dia específico, eu até comentei com a minha esposa, eu falei: Anjo, olha aí, ó, tá dando tudo errado, é aquele negócio lá que aquela mulher fez. Ela falou: Anjo, isso não atinge você. Isso não atinge. Por quê? Porque o que está em você é muito maior do que aquilo. Mas sabe quando entra por um ouvido e sai pelo outro? E eu lembro que naquela ocasião o cartório estava lotado de gente. Era um período em que as pessoas autenticavam muitos documentos. A autenticação hoje nem é comum, mas autenticava documentos. Eles levavam o original, você tirava uma fotocópia e batia o carimbo dizendo: esta é a reprodução fidedigna do original. E muitas empresas faziam licitações e tinham que levar documentos autenticados. Chegou um senhor e falou bem assim: eu quero 100 cópias autenticadas desse documento. E eu lembro que eu cheguei, o balcão lotado. Eu fui atender esse senhor e comecei a colocar na máquina de xerox aquela folha. E na primeira folha a máquina engasgou. E fez um negócio e já veio assim: é a macumba. É a macumba, não funcionou. E eu lembro que eu tinha uma sogra que é fervorosa, e ela está aqui hoje. E ela tem uma oração que eu vou te falar. É poderosa.
Acreditem se quiser, mas tem testemunhas. Ela, no meio daquela multidão de gente, olhando, pegou a mão dela, colocou na máquina de xerox. Não tem macumba nenhuma que vá afetar essa máquina de Jesus, esse cartório de Jesus. Em nome de Jesus, isso daqui vai funcionar. Apertou o botão e pá, começou a funcionar a máquina de xerox com o concerto espiritual de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que se ela tivesse orado aquele dia por uma mulher com câncer, com qualquer doença, iria estar curado, porque a fé daquela mulher foi tão grande que eu falei, realmente não tem macumba nenhuma que venha atrapalhar o nosso negócio. Muitos, eu até nunca contei isso, eu acho que em público, porque iam me chamar de louco, oraram de uma máquina de xerox, ela começou a funcionar, mas aconteceu, ela está aqui para falar para vocês. Queridos, o que está em nós é muito maior do que os outros, muitas vezes com maldade, querem colocar na tua vida. Nós somos, muitas vezes, os únicos responsáveis pelos acontecimentos e pelas situações que estamos passando. Mas nós podemos colocar aos pés daquele que tudo pode e tudo resolve. Basta termos as armas corretas na guerra. E uma guerra só se ganha com batalha, com luta. Eu não sei se você está disposto, mas muitos aí fora já desistiram. Muitos aí fora preferem mancar do que experimentar Jesus e a vitória. Cuidado com o que sai da nossa boca, cuidado com o que a gente julga, cuidado com o que a gente aponta o dedo, porque muitas vezes não tem nada de espiritual. Tem em a gente achar que é melhor, em a gente achar que as coisas e os conselhos são meramente humanos e não espirituais. Cuidado com as nossas atitudes. Eu fugi totalmente do assunto de mãe, mas eu tenho certeza absoluta que todos aqui passam por guerras, por momentos difíceis, mas também já experimentaram vitórias, já experimentaram situações em que Deus foi o soberano. Essa semana minha esposa ligou para mim e falou: Anjo, ore, com uma voz assim, bem carregada. Eu falei: o que está acontecendo? Ela: é muito longo para eu te contar, mas aconteceu assim, ó. Eu fui sair de um estacionamento, aí não validaram o meu ticket, daí eu voltei lá, a mulher validou, daí eu voltei para o estacionamento, e quando eu fui sair não estava validado, daí eu voltei lá na mulher de volta, daí a mulher falou: pode sair sem ticket, daí eu voltei no estacionamento, não deu para sair sem ticket, eu tive que voltar lá, e isso me atrasou um monte. Tá, mas foi só isso? Não, tem coisa pior. Falei: tá, conta de uma vez o que é o pior, para eu poder... Não, daí eu fui no outro estacionamento, daí eu peguei um ticket, e daí eu fui validar, e daí quando eu fui sair não estava validado, daí eu tive que voltar lá, e a moça falou: tá, a gente está com um problema no sistema, e daí não deu para sair de volta, era o segundo. Daí ela foi no mercado pegar comida para a gente, ela encheu o carrinho de compras, porque ela estava fazendo compra, mas também foi pegar comida, e daí quando ela estava com a bandeja cheia de comida,
cheia de comida. Sabe o que aconteceu? Caiu em cima do carrinho de compras. Diz que nunca tanta gente do mercado veio ajudá-la, porque ela sujou a roupa, sujou tudo. Ela falou: Anjo, eu estou muito atrapalhada, está acontecendo alguma coisa, ore por mim. Eu falei: Anjo, no final você vai me falar que é bênção. Tudo isso é bênção. Mas como? Como que pode? Não pode. E aconteceu. Ela estava indo, atrasadíssima de tudo, buscar o nosso filho na escola. De repente, um acidente gigante na frente dela. Às vezes Deus te atrasa nas piores circunstâncias para te livrar de algo muito pior. Como você coloca Deus na tua vida? Às vezes as circunstâncias estão tão pesadas, tão ruins, mas Deus não está no teu projeto porque você esqueceu de convidá-lo. Às vezes as coisas estão dando errado porque Deus não participou nem da oração, nem do pedido e nem na conclusão. Ah, Rodrigo, mas não tem como dar errado, ele é PhD em doutorado, ele tem muito dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo, e vai dar tudo certo porque o projeto é maravilhoso. Mas você orou? Não. Você colocou Deus? Não. Não vai dar certo, querido. Desculpa, não estou melando o negócio. Eu não quero glosar nada aqui. Se Deus não está no teu projeto, não vai dar certo. Eu estou terminando. Eu lembro que uma família húngara, para quem conhece algum húngaro, o húngaro é gente honesta, trabalhadora, mas tem um coração de pedra. Não são nada amorosos. E esse húngaro se mudou com a sua família atrás de uma igreja evangélica. E ele tinha um defeito primordial. Ele detestava crente. Ele não gostava de cristãos. E ele já tinha falado para a família: fica longe desse lugar. Não quero ninguém perto desse lugar. Era um homem honesto, trabalhador, mas descrente. E com raiva de crente. Com tanta raiva de crente que um dia ele comprou um milheiro de tijolo e quando começava o culto e começava a fazer barulho, ele pegava o tijolo e jogava no telhado da igreja. E quebrava o telhado da igreja. Até que um dia a igreja trocou o telhado para não quebrar mais. Mas o pessoal foi visitar esse rapaz, essa família. Foi muito bem recebido pela esposa, pelos filhos, mas ele não queria saber. Vocês sumam daqui, não venham mais, não quero saber de vocês. Então, o tempo foi passando. E os filhos foram gostando porque escutavam as pregações do fundo da sua casa. E as amizades começaram. Ali o pessoal da igreja começou uma boa amizade, até que o dia que a esposa e os filhos começaram a frequentar a igreja, escondidos do marido. E certo dia, o pastor foi orar na casa deles, e esse húngaro chegou. E ele chegou e falou: o que eles estão fazendo aqui? Ele: não, viemos orar pelo Senhor, viemos orar pela tua casa. Ninguém quer oração aqui. E ele foi tirando a cinta para bater no pastor. E o pastor foi saindo correndo. Ele falou: olha, não coloque a mão no ungido do Senhor, que você vai ver, Deus vai te pegar. Ele falou: Deus pode até me pegar, mas você vai apanhar hoje. E o pastor saiu correndo de lá, e ele com a cinta na mão. Mas passou mais um tempo, até o dia que ele foi parar no hospital, deu um mal súbito, fizeram exames, ele estava com câncer terminal. E o seu filho começou a ir no hospital, e os médicos falando: olha,
está já com metástases, ele tem pouco tempo de vida, não podemos dar alta. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu gostaria que você fosse orar pelo meu pai. Eu não quero que ele vá para o inferno, e eu tenho certeza que se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. E o pastor, que tinha levado um corridão dele, tinha apanhado dele, falou: olha, filho, é bom que Deus recolha o vaso, porque às vezes é propósito de Deus. Esse foi o conselho daquele pastor. E ele, não satisfeito, incomodado, foi para o hospital. O senhor já estava entubado, os médicos chegaram para ele e falaram: olha, começou a dar falência múltipla dos órgãos do teu pai, e nós na segunda-feira vamos desligar os aparelhos. Isso era na quinta-feira. Ele foi numa reunião de oração, e as senhoras da oração falaram assim: eu sinto o senhor muito triste, você muito triste. E nós sabemos o que está acontecendo com teu pai. Mas para Deus não existe nada impossível. Vá para a tua casa, lute a sua guerra com as armas poderosas do Senhor, que é jejum e oração. Então ele entrou em casa, ele pegou uma garrafa PET, encheu de água e falou: mãe, eu estou me trancando agora no meu quarto. E só bata na minha porta no domingo para a gente poder ir visitar o pai. E ele se trancou naquele quarto e começou a orar. Orar. E segundo o relato dele, ele disse que começou a dar cãibra no joelho. Eu não sabia que tinha cãibra no joelho. Começou a doer o joelho, que ele não conseguia mais ficar ajoelhado. Ele deitou na cama e continuou orando. Até que de sábado para domingo, ele recebeu uma resposta do Senhor, uma voz muito audível: vá até o hospital. E ele foi, acordou a sua mãe, porque era madrugada. A sua mãe deu um pito nele e falou assim: não, filho, você está há dias sem comer, você está orando, você está vendo coisas, filho. Não vou levantar agora para ir no hospital. Mãe, vamos no hospital, Deus está mandando a gente ir no hospital. Até de tanto ele insistir, a mãe foi com ele. Eles chegaram no hospital, eles viram que na frente da UTI já estava um rebuliço. Até que a médica viu eles e falou: vem, preciso falar com vocês. O teu pai, de madrugada, acordou repentinamente, tirou tudo que estava entubado, os aparelhos, tirou tudo e começou a gritar por Jesus. Queria que alguém falasse de Jesus para ele. E nisso o filho já começou a chorar. Você está disposto a lutar a guerra que Jesus tem para você? É com jejum e com oração. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, mas em especial eu queria chamar todas as mães aqui na frente. Na verdade, eu queria chamar todas as mulheres, porque tem muita mulher que ainda não é mãe, mas que gostaria de ser mãe. E eu gostaria de orar por vocês. Eu queria chamar as que gostariam de ser mãe, mas não podem, por infertilidade. Eu gostaria de chamar as mulheres que querem constituir uma família. Eu gostaria de chamar as jovens aqui na frente, todas as mulheres que um dia vão ser mães. E gostaria de orar por vocês. Pode chegar aqui na frente. Vamos chegar mais aqui na frente. Eu gostaria que a gente curvasse as nossas cabeças e pudesse colocar no altar do Senhor agora, nesse instante, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por todos os que estão aqui. Todos é um projeto do Senhor, Pai. Todos têm dificuldade, passam por problemas, passam por guerras, passam por lutas.
mas querem ser edificadas por Ti, Pai. Querem ter a arma, Senhor Jesus, correta para poder ser vitoriosos nessa guerra de cobrança, nessa guerra em que muitos olham e falam, poderia ser melhor, nessa guerra em que o legalismo cobra, nessa guerra em que muitas vezes, Senhor Jesus, dá vontade de desistir, porque não temos a arma correta, mas queremos, Senhor Jesus, pegar, Senhor, das Tuas mãos agora, a ousadia, Senhor Jesus, de poder orar pela minha casa, pela minha família, pela minha infertilidade, pelos meus problemas financeiros, pelos meus problemas pessoais, pela minha angústia, pelas cobranças, Senhor, que o mundo faz, pelo fardo pesado que estou carregando nas costas, Pai, pela culpa que eu assumi, que não é minha, Senhor Jesus. O meu passado, o nosso passado nos condena, Pai, mas o Senhor, naquela cruz do Calvário, nos libertou de tudo isso, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, estamos pegando agora essa arma, Senhor, em que o Senhor dá nas nossas mãos, para que com ousadia e com o Teu propósito possamos ser mais do que vitoriosos, possamos chegar diferentes